Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo. Eu sou a Mari, eu estou aqui com a Andrea e hoje a gente vai falar de um destino não tão comum para quem faz a primeira viagem para a Europa. Então, Andrea, tudo bom? Tudo bom, Mari, e você? Tudo bom. Você voltou de viagem, voltou de Andorra, não me contou nada, então estamos aqui para saber tudo sobre Andorra. Já escutei tudo sobre Egito com a Ana no podcast anterior, que está muito legal, e agora vamos lá. Então, Andorra entrou na nossa programação assim para poder conhecer uma parte da hotelaria na cidade, né? Então, eu inclusive não conhecia, fui pesquisar um pouquinho mais. Andorra é um país com administração própria que está ali dentro, faz fronteira com a Espanha e com a França. E é engraçado que algumas pessoas ainda achavam que Andorra fizesse parte da Espanha, né? Que não fosse independente, mas é um país independente. Um país pequenininho, você tem a cidade de Andorra la Velha e várias outras cidadezinhas. E a gente foi especificamente para a cidade de Soldeu, onde a gente ficou hospedado no Hermitage Spa Hotel, que é um hotel de estação de esqui. Eu nunca esquiei, já fui à estação de esqui anteriormente, mas sempre para conhecer. Gosto muito de neve, gosto muito de viajar no frio, mas o destino esqui pelo esporte não é um destino da minha família, não é um destino do meu perfil. Mas a gente foi conhecer e descobri, inclusive, que mais de 30% das pessoas que ficam hospedadas ali em Soldeu não vão para esquiar também. Então eu não fui um peixe fora d'água. Assim, foi bem tranquilo, porque eles têm outras coisas mesmo para quem não faz o esporte. Mas a gente subiu na estação, assim, uma paisagem maravilhosa, e todo mundo com aquelas roupas de esqui ali na estação. Eu me senti meio fora de peixe fora d'água, mas enfim, foi muito legal. Que é interessante, porque o esqui, eu já ouvi muita gente que esquia, e como é um esporte cansativo, a pessoa esquia 2-3 horas e depois tem o resto do dia para fazer um monte de coisa. Então, normalmente as estações têm várias atividades, e tem casais que um esquia e outro não esquia, então sempre tem um monte de coisa para fazer, né? A gente tem às vezes a impressão de que se eu vou para uma estação de esqui eu só vou esquiar, e não é verdade, né? Tem tanto restaurante, festa, na temporada tem balada. Não é tem só spa, esquiar, né? Porque tem uns spas maravilhosos. Era isso que eu ia falar. O hotel que a gente ficou, eu acho que a escolha do hotel, quando você vai para uma estação de esqui, se de repente é uma pessoa que não esquia junto com outra que esquia, ou se você está indo pela uma primeira experiência, eu acho que a escolha do hotel é extremamente importante, porque ele te dá toda essa estrutura pós-esqui, ou se você não vai esquiar, alguma coisa. A gente ficou num hotel que tinha um spa maravilhoso, e esse foi o ponto alto, tanto do hotel quanto da viagem, poder curtir o spa, as piscinas aquecidas, assim, do lado de fora menos 9 graus e a gente dentro da água quentinha, uma parte da piscina inclusive ao ar livre, e muito legal, assim, muito diferente de outras experiências que eu tive em estação de esqui só visitando. Ficar hospedada num hotel que está a 50 metros do lift, dos elevadores das aerocilhas, né? Aerocilhas em espanhol, do teleférico, para chegar na estação. E eu achei interessante também que o pessoal começa a esquiar, quem vai para o esporte começa a esquiar cedo, né? 7 horas da manhã, gente... Não, eu achei que você ia falar das criancinhas, porque também isso também. É muito fofo, aquela roupinha. Mas assim, fofa. 7 horas da manhã já tinha gente descendo a montanha. A gente ficou num quarto que dava vista para a montanha. Às 7 horas da manhã, quando assim, já tinha dia, o pessoal já estava esquiando, né? E aí você falou das crianças, a coisa mais fofa, eu me apaixonei. Uma menininha assim, eles começam muito cedo. 2 anos de idade, um catatauzinho muito fofa, com aquela roupa, aquela indumentária toda de esqui e de chupeta. Ai, meu Deus. Coisa mais fofa, assim, capacete, tudo. Então, é um esporte muito família, né? A gente tinha muita família no hotel, é para todas as idades. E a gente que nunca esquiou, né, que tem um pouco de receio, tinha uma parte que as crianças estavam ali brincando, esquiando com a boia, brincando, né? Assim, não, ali a minha, assim, se eu fosse um pouquinho menor, ali era a minha praia, né? Ia brincar. Mas a gente não esquia. Hoje em dia eu falo, eu tenho outras habilidades. Eu consigo dirigir no trânsito com um monte de motoqueiro em volta. Eu acho isso uma habilidade, porque é o que a gente tem, né? Se a gente tivesse praia, talvez a gente surfasse. Se a gente tivesse neve, talvez a gente esquiasse. É uma questão de, assim, direcionamento, né? Eu não esquio no caso, porque eu nunca dirijo foi. Com trânsito.
muito pesado. Nunca foi a oportunidade, nunca foi um negócio que eu fui atrás, né? De aprender a esquiar. Mas eu acho que esquiar não é o importante. Eu acho que ter a experiência de estar num ambiente que tem neve, que tem esqui, que é uma estação, isso tudo vale a pena. Independente se esquia ou não, se quer ou não. Eu quebrei um pouco um paradigma, tenho vontade de voltar, mesmo durante a época de temporada de esqui. É uma viagem tranquila, não é uma viagem muito cheia de muitas pessoas, tudo é muito tranquilo, tudo tem lugar para relaxar, tem lugar, aí você curte o esporte se você quer esquiar, a paisagem é bonita. E a região de Andorra, o destino não é único exclusivamente um destino de esqui, ele é um destino para o ano inteiro, porque durante a época de primavera e verão, eles têm muitos treques, eles têm lagoas, eles têm... Lembra um pouco o que o pessoal fala de Ushuaia, que tem a temporada de verão, né, com os trekkings, e tem a temporada de inverno, quando abre a estação de esqui. Então, é a mesma coisa, você tem também a temporada fora do esqui, com natureza, mas definitivamente é um destino de natureza. Fora isso, você tem Andorra la Vella, que é a cidade principal, né, a vila principal, que tem muitos edifícios, são baixinhos, então a cidade é baixa, ela está incrustada na montanha, tem uma paisagem muito bonita, e tem uma coisa que me disseram, esse brasileiro gosta muito, tem as compras. Porque Andorra é paraíso fiscal. O imposto em Andorra é muito mais baixo do que o imposto na Espanha ou na França. Então, itens, principalmente itens de luxo, bebidas e roupas, moda, você encontra todas as marcas na região, nos shoppings, e tudo mais barato. Então, é um destino também de compras, inclusive para quem mora na Redondeza. A gente saiu de Barcelona para ir a Andorra. São 2 horas mais ou menos de viagem, e o pessoal de Barcelona, o barcelonês, ele vai a Andorra para fazer compras. É bem interessante porque tem gente que nunca foi, nunca pensou e talvez nunca vá, e tem muita gente que não pensou e acabou indo e gostou e se apaixonou porque estava no caminho. Então também tem essa questão de Andorra estar no caminho, e dá para fazer um roteiro muito legal combinado. Uma família amiga nossa fez tudo de carro, amou Andorra. Tem uns passeios de trem também que dá para fazer ali ao redor da montanha. Tem muita coisa legal. E saindo de Barcelona também, não é muito longe, né? E outras cidades que a gente estava vendo aqui no mapa, que também vale a pena fazer. O teu roteiro qual foi, André? A gente pretendia fazer um roteiro de carro. Essa é a primeira dica que eu dou. E a gente acabou desistindo por umas questões de logística, enfim, também porque estava nevando. A gente saiu de Barcelona. A ideia, a princípio, Maria, era fazer de carro e sair de Barcelona, passar por Girona e depois ir para Andorra. Girona também é um passeio muito legal para quem está em Barcelona, porque Girona tem o roteiro para você fazer, para quem é fã de Game of Thrones. Que tem algumas cenas que foram filmadas ali, tem um castelo, tem um roteiro bem legal. E essa já fica a dica para o próximo episódio, que a gente vai falar de Croácia, que também tem tudo a ver com Game of Thrones. Você saindo de Barcelona, são 2 horas mais ou menos de viagem de carro, dá para parar em Girona e depois seguir viagem. E outra opção seria vindo da França, que você passando por Carcassonne, você chega em Andorra e pode entrar na Espanha. Então tem vários caminhos e várias cidades que você pode fazer ali por perto. Aí é só entrar em contato, que aí a gente monta um roteirinho, dependendo da quantidade de dias que você for ficar, o quanto você gosta de dirigir, tudo a gente vai adaptando para o seu perfil. Para quem não gosta de dirigir, tem a opção do ônibus que sai de Barcelona e vai para Andorra la Vella e sobe, passa na frente de alguns hotéis. Inclusive a gente ficou bem na porta do hotel em Soldeu. Ele tem 3 ou 4 horários saindo de Barcelona, saindo do aeroporto, com uma parada na Avenida Diagonal, na cidade, ali perto da zona universitária. E o que você achou de ficar em Andorra sem carro? Eu preferiria ter ido de carro. O Andorra está na montanha. Se você pega a nevasca, você obrigatoriamente tem que ter o carro com as correntes. A gente preferiu ir sem carro justamente por ter ido no inverno com neve.
Mas para quem já dirigiu ou para quem já teve alguma experiência com isso, eu acho que Andorra de carro é melhor. A gente ficou pouco tempo, se eu tivesse ficado mais tempo, realmente o carro teria feito falta. Sem ficar muito tempo, o carro não fez tanta falta assim, mas aí eu perdi a oportunidade de conhecer algumas coisas mais ao redor. Mas é tranquilo você ficar no hotel ali na região de Soldeu, ou um pouquinho mais para cima, que tem outras estações de esqui, você pegar um táxi e ir até Andorra la Velha para fazer as compras e voltar de táxi. A estrutura tem, mesmo para quem não tá de carro, tem uma estrutura para você ir e voltar dos lugares. E qual que é a vibe, assim, da cidade? É mais animada, mais calminha? Em Soldeu, tudo mais calminho, né? Tem um pub bem pertinho ali do hotel que a gente estava, com música ao vivo, tem os restaurantes, assim, cada hotel tem o seu restaurante, tem o seu destaque, mas é um lugar mais tranquilo, é um lugar em que as pessoas dormem cedo, acordam cedo e curtem também dentro do hotel, né? Então foi um lugar que a gente curtiu muito o hotel que a gente ficou e via que as pessoas que estavam hospedadas ali também, assim, muita gente curtindo o hotel e toda a parte do spa. O hotel, Spa e Hermitage tem 3 andares de spa, tem uma piscina bem grande com as duchas, tem as hidromassagens, então é um spa bem completo. E tem várias opções de tratamento, que aí são pagos à parte, mas a estrutura do spa em si está incluída na estrutura do hotel e nas diárias do hotel. Então isso é bem interessante, você vê que é um hotel e um destino para você aproveitar essa parte também e não só o que tem em volta na cidade. Do jeito que você falou, não dá nem vontade de conhecer a cidade. Olha, a gente gostou. Então, a gente gostou muito. Isso também é uma coisa que eu sempre falo. Se o hotel for muito bom, planeja pelo menos 3 dias na cidade. Porque aí você aproveita o hotel, o outro você aproveita a cidade. Eu acho que é bem isso. Na verdade, como a gente veio de Barcelona, naquela coisa de visita uma coisa, visita outra, vai, assim, quando a gente chegou ali em Soldeu e no hotel, assim, toda essa parte do spa, esse negócio de relaxar, e aí a gente jantou no hotel. A gente jantou no próprio hotel, então foi aquela coisa de relaxar, baixou a vibração toda da agitação, então foi uma viagem que combinou 2 coisas, combinou a correria de você conhecer uma cidade com muita coisa cultural para ver, e eu sou apaixonada por Barcelona, a gente pode falar de Barcelona e eu sou apaixonada pela Barcelona de Gaudí especificamente, é uma coisa que me encanta. E aí você baixa assim, relaxa, dorme um pouco até mais tarde, aproveita o hotel, a estrutura, uma simpatia, também isso é uma coisa legal desses hotéis de estação de esqui, e já tinha tido uma outra experiência também, que o atendimento do staff nos hotéis né, assim, é muito bom, assim, eles te deixam muito bem recebidos. E aí você volta para casa com uma impressão boa e fala assim, quero ficar mais. Que legal. E aí de Andorra você foi para onde? De Andorra a gente voltou para Barcelona, ficou mais 2 dias em Barcelona e dali de Barcelona voltei para São Paulo. Então, em termos de voo, realmente Barcelona é o ponto mais próximo, melhor para você sair do Brasil para conhecer Andorra, né? Aí tem muito voo São Paulo-Barcelona. Tem, porque a gente fez um voo direto São Paulo-Barcelona, então foi isso que foi bem tranquilo. E é legal que fica bem no meinho entre a Espanha e a França, então dá para fazer, na verdade, 3 países, né? Espanha, França e Andorra, numa viagem, sem grandes deslocamentos. Claro que não são as capitais, né? Mas os entornos. E a Andrea prometeu vários posts no blog. Eu tirei muitas e muitas fotos. Fotos maravilhosas, porque ainda não vi. Tirei muitas e muitas fotos, vou fazer os posts. Também pra gente deixar no post uma dica assim desses possíveis trajetos também, para quem quer fazer a viagem. E aí se vocês tiverem dúvida também, entre em contato, que é algumas coisas que a gente acaba não falando aqui, né? Não quer dizer que a gente não tem a informação. E se a gente não tiver, a gente busca também. E a Andrea com a agência também sempre tem um contato extra para ajudar aí os viajantes. A paisagem realmente é maravilhosa. A gente ficou com vontade de voltar numa época de mais calor.
e realmente fazer uma viagem incluindo outras cidades que já conhecia e outras que ainda não conheço, dentro de um roteiro mais fora da cidade grande, né? Dentro de um roteiro mais cidadezinhas pequenas e ir rodando ali, tanto dentro de Andorra, passar de novo e cruzar para a França, porque realmente é uma paisagem muito bonita. Eu já tinha feito essa parte da França de carro há muitos anos atrás, cruzando pelo Mont Blanc. E foi uma experiência fantástica. E então, assim, fazer esses trajetos com essas cidades pequenas e ir parando, tanto na Espanha quanto na França, e agora descobrindo esse caminho por Andorra, são roteiros que a gente super recomenda e que a gente pode montar para vocês adaptando ao interesse de cada um, né? E de valores, né? Eu achei legal que aquele casal que foi pra Suíça falou, né? Ele ficou achando que era tão caríssimo, que no fim ele achou que foi ok o preço. Então, eu acho que é a mesma coisa, né? A gente bota a expectativa de que vai pagar uma fortuna e chega lá, os preços são normais. Claro que não é barato, não é low cost, né? Para hotéis assim bons e fazer um roteiro legal, mas também não é nada impossível. Mas é um destino que dá para fazer um roteiro, combinando hotéis melhores, como um hotel, por exemplo, que tem um spa, que tem uma estrutura onde você curte mais o hotel, e hotéis intermediários entre um espaço, entre um lugar e outro, porque são hotéis que são mais baratos do que você ficar no centro de Barcelona, por exemplo, ou você ficar, por exemplo, num hotel com spa, e no meio do caminho você dormir em hotéis que são para dormir. E para o meio do caminho. Às vezes um hotel bem centralizado em Paris é o mesmo preço que um mega resort no interior. É só uma questão de organizar. Exatamente. E eu acho que é isso que torna a experiência tão legal. É uma experiência, como a Mari falou, que não é o primeiro lugar que você pensa quando está indo numa primeira ou talvez uma segunda viagem à Europa, mas quebrando um paradigma, talvez possa ser uma experiência legal mesmo numa segunda viagem para a Europa. Se for uma viagem de carro, realmente considerar a parada de Barcelona para Paris, por exemplo, a parada em Andorra. Porque é um destino muito legal, um destino menos concorrido, principalmente no verão. No verão agora europeu a gente vai ver uma enxurrada de turistas, assim, que é muito legal. Eles usam euro? É comunidade europeia? Eles usam euro, comunidade europeia, falam espanhol e francês. É muito fácil falar francês ali também. Para quem fala francês. Para quem fala francês. A gente usou o portunhol mesmo, porque o meu francês é terrível, mas o meu espanhol até que tá melhorando um pouquinho. É muito argentino aqui na vida. Exatamente. Meu espanhol até que tá razoável. Ah, que legal, Andréia. Adorei saber, quero saber mais depois. Vou ler todos os posts também, porque a gente escreve e lê. E qualquer dúvida, então, a gente está à disposição. Obrigada, Andréia. Foi ótimo saber da sua viagem. Contei um pouquinho. Se alguém tiver dúvida, entre em contato. E se você gosta do nosso podcast, compartilha com os seus amigos, curte, comenta, porque isso ajuda muito a gente, ajuda o blog e ajuda também os nossos apoiadores. E a gente agradece novamente a Bancorbras, uma empresa na área de turismo, que tem o Clube de Turismos da Bancorbras, que se você não conhece, rola no feed para escutar, porque é uma forma ótima de planejar viagens com opções de diárias de hotéis no mundo todo.